noite. Graças a Deus, graças a Deus. Eu vou estar aqui no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 15. Meu Deus, aleluia, Espírito. Amém, meus irmãos. Irmãos, a gente, irmãos, temos observado alguns fatores, irmãos, da igreja nesses últimos dias. E da igreja, irmãos, como um todo, né? A igreja universal, a igreja corpo de Cristo. Certo? A gente tem visto, irmãos, que eu lembro aqui no nossa Campina Grande, a gente tem visto, irmãos, sendo dificultoso, irmãos, para as igrejas e a igreja de Porto Grande, de Porto Pequeno também, com a frequência, irmãos, de pessoas nos cultos, tá certo? E a gente tem visto de uma forma generalizada, irmãos, a ausência das pessoas nos cultos. E muitas igrejas, irmãos, igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas sérias, e coisas que estão acontecendo para que isso venha ter uma gravidade maior, tá certo? Às vezes tem igreja, como o rapaz disse, que o rapaz está dirigindo a igreja com quantas pessoas? 5 pessoas. Está dirigindo a igreja lá só tem 5 pessoas, né? Tá certo? E a gente vê, irmãos, que isso tem se arrastado e se aglomerado de uma forma terrível, tá certo? Os fatores nós sabemos também que depois da internet, irmãos, as pessoas têm ficado muito acomodadas. E agora tem um aplicativo, não sei se é do UOL ou é do UOL, onde a pessoa aprende a Bíblia em 90 dias. Não sei se vocês vão já ver, não sei se é do UOL ou é do UOL. Um aplicativo. Você baixa o aplicativo e você aprende a Bíblia em 90 dias, ou seja, 3 meses. 3 meses você já está ali pronto para vir. Segundo o aplicativo. Que coisa séria. E a tendência disso, mas a Bíblia diz que nos últimos dias o conhecimento se multiplicará. Tá certo? Aí quando fala do conhecimento, já está falando tudo, né? Todo tipo de conhecimento. Tá certo? Concernente, irmãos, ao conhecimento que nós temos a respeito de Deus, das Escrituras Sagradas, irmãos, entra também dentro desse contexto. E que a gente vê que nós temos o tempo que vive na terra e ainda toda a eternidade para conhecer a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus é muito profundo, tá certo? E a gente temos o tempo que vem aqui para conhecer Deus e depois sair daqui e a gente vai continuar conhecendo Deus. Será que é terrível? Quer dizer, mas a gente tem vivido esses fatores, irmãos, e a gente não pode ficar parar a pessoa aceitando as coisas de uma forma sem ter solução para as coisas. Tá certo, irmãos? Olha, preste bem atenção, irmãos. Domingo à noite, eu contabilizei aqui, faltou 16 pessoas. 16 pessoas faltou aqui. Não é que a gente temos tão pouca gente. Na verdade, a gente tem pouca gente que são frequentes. A realidade
porque só domingo, eu contabilizei aqui, então todos os nomes das pessoas aqui, ó. 16 pessoas faltaram domingo. Aí, independente de qualquer situação, que seja trabalho, visita, trabalho, enfermidade, que seja, mas a realidade é essa, tá certo? Se você for olhar hoje já faltou outro nome de gente. Pessoas que vieram domingo já não vieram hoje. E às vezes famílias inteiras. Para você ver como é uma pouca gente que são frequentes. E o maior número, irmãos, são pessoas que não são frequentes aos trabalhos. E não tem como a pessoa dizer que se ele não é frequente na igreja, ele não é frequente também nas orações e não é frequente também na leitura da Bíblia, na sua consagração diária. Tem como? Tem como? Não sei. Pode acontecer, mas é 100, é 1.100 que assim. Por quê? Porque a vida cristã, irmão, é uma vida que é englobada com as nossas situações. Tá certo? Situações essas que, assim como nós comemos, bebemos, nos relacionamos, trabalhamos, assim da mesma forma é concernente ao reino de Deus. É da mesma forma. Comemos todos os dias, se alimentamos todos os dias, bebendo água e fazemos as nossas atividades e necessidades. Do mesmo jeito é também o reino de Deus. Por quê? Porque nós somos, irmãos, tanto necessitado das coisas físicas, das coisas materiais, entendeu? Da nossa vida, como é que eu posso dizer assim, relacionamento com pessoas, como também do mesmo jeito é o reino de Deus. Por quê? Porque é como você vivesse em dois países ao mesmo tempo. Tá certo? Tanto necessita de um como necessita de outro. Tá certo? Quando se dá muito para um lado, se dá pouco para o outro, e fica uma divergência, uma divisão entre as pessoas. Tá certo? O Iago até me perguntou ontem a respeito do que eu via, irmãos, porque a gente diz, olha, a pessoa diz, oração, é tudo, não sei o que, mas um dos pontos fundamentais, irmãos, a pessoa, ele está perdendo a consciência que, na verdade mesmo, as coisas de Deus e do reino de Deus é uma necessidade. Assim como a necessidade de comer e de beber. Só que a Bíblia faz relação em muito mais ainda. Tá certo? Porque Jesus Cristo, ele fala sobre isso. Ele disse que a maior necessidade do homem é o reino de Deus. Mas se nós agora for colocar para e passo, pareia, se a pessoa pagasse, já estava num nível grandíssimo. Mas na verdade a pessoa não pareia, a pessoa sempre deixa um mais do que o outro. Isso tem feito, irmãos, que a igreja ficasse assim, meio estabilizada. Porque se a gente for analisar a parábola das 10 virgens, 50% e 50%. Tá certo? Mas você pode ver que quando foi na hora do descanso, todas dormiram. Não foi só as 10 que dormiram, todas dormiram. Só que a diferença é que mesmo as prudentes dormiram, elas estavam com reserva. Tá certo? Estavam com reserva. A diferença foi essa, porque quando despertaram, aí as 5 tinham reserva e ficaram prontas para encontrar com o noivo. Muito bem. Quer dizer, irmãos,
Isso é, como é que eu posso dizer assim? Isso é fundamental na nossa vida. Porque, irmãos, o que acontece muitas das vezes é que, na verdade mesmo, a pessoa falta ou falha, e muitas das vezes não é nem por causa de uma coisa extraordinária, nem porque não. Agora, só que o que acontece é que mais na frente vai haver uma necessidade verdadeira. A pessoa já falhou ali e já vai falhou de novo, porque é uma necessidade verdadeira. E a outra vez nem foi. Foi somente um momento. E assim vai. E você pode ver, hoje ó, já está outras tipo de coisa. Se nós formos olhar hoje, se nós formos contar hoje, a falta de hoje está mais ou menos a mesma coisa, a mesma conta. Se for, a diferença é entre os três. Quer dizer, e assim tem acontecido ao longo dos tempos e dos anos todinho. Dos anos todinho. Sabe o que acontece que, aquela irmã, a fisioterapeuta do Alcino, da Sênia, disponível congregada conosco bem, está vindo e tal, entrou andando com o propósito das caixas, mas ela começou a universidade de novo, porque ela estava bem parada, estava em recesso, aí começou a sua universidade de novo. Ela disse: não, pastor, eu só vou ficar vindo agora, eu só posso vir agora no domingo, por causa da universidade. Tudo bem, mas quando a pessoa pensa que não, olha, já 2 domingos que não vem. Quer dizer, o que eu estou mostrando aqui é só para que a pessoa tenha um entendimento para saber que na verdade mesmo, muitas das vezes, tudo está relacionado, entendeu, meu irmão? Como foi que eu disse agora há pouco? Relacionado ao que não vê o reino de Deus e as coisas de Deus como uma necessidade, e uma necessidade prima. Tá certo? Amém ou amém? Amém. Você pode ver que já começa com as pessoas, às vezes, quando você está evangelizando, você chama a pessoa, e muitas das vezes a pessoa chega a dizer assim: não, qualquer dia eu vou. Qualquer dia eu vou. Quer dizer que a pessoa está dizendo o quê? O que a pessoa está dizendo ali com as palavras? Só vou quando tiver necessidade. Ou não tem tanto interesse, ou não tem tanto, como é o nome? Não tem tanto, necessidade, ou na verdade, não é isso, não é vontade, não. Vontade é a prioridade, a pessoa não vê como uma prioridade mesmo, tá certo? Não vê como uma coisa séria que está em jogo a sua vida, entendeu? Não vê como isso, ele vê como algo que é como um convite para ir ao shopping, ir ao centro, ir a uma pizzaria, qualquer coisa concernente às coisas assim, não. Por isso que ele diz: não, qualquer dia eu vou, tá certo? Não tem para ele, aquele não é uma prioridade. Já começa desse jeito. E a gente vê que, na verdade, os cristãos, irmãos, estão vivendo da mesma forma. Não vê mais o Evangelho como uma prioridade, como uma necessidade. Que, na verdade, todos nós, irmãos, eu digo, todos nós comemos hoje, bebemos hoje. Por quê? Porque é uma necessidade, uma prioridade que é vital para o que, irmãos? Para a nossa vida. Para a nossa vida. Você está entendendo, irmão? Quer dizer, quando nós vemos dessa parte aqui, não, do mesmo jeito é o Evangelho. Quando eu começo a ver o Evangelho que amanhã tal, a pessoa vai deixando-se levar por isso está aqui. E quando pensa que não, meu irmão, a pessoa vai dessa forma, sem poder na vida para fazer a obra de Deus, como a gente vê, irmão, só que a pessoa se converte, a pessoa convida, como já aconteceu várias vezes.
Você convidou a pessoa se converteu. E já aconteceu, porque eu fico notando as coisas, já aconteceu que naquela mesma semana a pessoa, o cliente, não vê o produto. E a pessoa veio. Já aconteceu aqui, e eu fiquei só olhando, sabe? Aí a pessoa veio para o culto e eu observando, a pessoa não viu a pessoa que trouxe para a igreja. Logo, meu irmão, ele vai ver na sua mente, no seu entendimento, que, poxa, assim eu posso falar de vez em quando você não desaparece. E a culpa de quem é? Você está entendendo? Uma coisa é séria, escalar é sério. Por quê? Porque aconteceu algum fator, alguma coisa que o inimigo lhe enganou para você não entender isso e você falhou. E quando você falhou, já foi uma falha grave, porque aquele fica na mente da pessoa. Quando pensa que uma pessoa não vem, por causa que a pessoa na sua mente vai. E eu já notei, irmão, que a pessoa passou 2 segundos, irmão, e a pessoa veio. Que coisa. Quando eu me converti, no dia que eu me converti, eu esqueço disso nunca, meu irmão. No dia que eu me converti, irmãos, o rapaz me chamou e disse: eu vou lá na frente da igreja. Ele disse: está certo, eu vou. Fui, meu irmão. Quando eu cheguei lá, quem, meu irmão? Na frente da igreja. Cheguei lá, olhei, me aproximei mais um pouco, olhei, nada do irmão me convidou. Já pensou que situação? Que eu dei a volta, quando eu dei um passo para trás, a obreiro que estava na porta, irmão. Igual, nunca me esqueci disso, trabalho no posto de saúde. Quando eu ia voltar, irmãos, ele me pegou e colocou a mão aqui e disse: Jó, vamos entrar? Eu entrei constrangido por causa da recepção que ele fez. Mas eu ia voltar. Por quê? Porque a igreja era grande, a igreja cheia de gente, e o irmão que me convidou estava no culto. Quer dizer, eu conectei no Evangelho, irmão, e enfrentei muitas barreiras na minha vida, mas como eu decidi seguir esse caminho, nada disso me fez voltar. Mas nem todas as pessoas têm essa capacidade. Nem todas as pessoas têm essa graça de Deus. Nem todas as pessoas que começam a vir para a igreja não vai buscar em casa. Vai se preocupar em ler a Bíblia, de jejuar e pagar o preço. E se a pessoa, que estiver em cargo daquela pessoa, não estiver ali, aquela pessoa não vai chegar e ficar. Você está entendendo? E rapaz, caramba, aí, quando foi, parece que na terça-feira, aí parece que ele foi, eu disse: mas para que eu viesse mesmo? Foi vir, se converti tudo, tá certo? Gente muito boa, tá aí tem para começar a evangelizar junto, tá certo? Ele está aí afastado do evangelho, essa pessoa. Acho que ele está se voltando agora para Jesus. Mas é isso, não. Quer dizer, a gente tem que parar e ver aonde a gente está errando, aonde a gente está vacilando. Tá certo? Porque, irmãos, a nossa estadia aqui, ela tem um propósito. A nossa estadia aqui tem um propósito, tem um projeto de Deus. Tá certo? Deus salvou cada um de nós por causa de um propósito, de um projeto. Aleluia. Para que a gente possa alcançar vidas. Amém, igreja? Amém ou amém? Alcançar vidas, alcançar pessoas, alcançar essas metas que Deus quer que a gente alcance. A salvação, a salvação, você está ouvindo? Se você está ouvindo, o que eu disse? A salvação não diz respeito só a nós. A nossa salvação não só diz respeito a nós. Porque quando a gente pensa nisso, meu irmão, isso é um pensamento muito mesquinho. A salvação não diz respeito só a nós.
A nossa salvação diz respeito a outras. Aleluia. Nós somos uma ponte. Tá certo? E se essa ponte não estiver defeituosa, faltando tábuas, alguma coisa, quem é que vai querer passar por essa ponte? Ele vai querer correr o risco? Não vai. Quer dizer, a gente se expõe. Tá certo? A gente tem que causar surto nas pessoas. A gente tem que causar temor nas pessoas. As pessoas têm que ver que a gente honra a Deus acima de tudo. Porque isso é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas é honrar a Ele sobre todas as coisas. Mas na verdade, acontecem muitas coisas no meio da caminhada, da nossa jornada, que a gente para de fazer isso. O que é que acontece? As pessoas que estão lá fora veem a gente igual a Ele. A gente não tem aquele respeito, já não tem aquele temor. Por quê? Porque nós estamos indo. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, com esse sistema, com essa era. Entendeu, meu irmão? A gente tem que causar isso. E a gente vê que a igreja tem que parar de causar essas coisas. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não, meu irmão? Tem pessoas que nem conhecem a pessoa como crente. Amém, igreja? Dentro do nosso familiar, dentro da nossa parentela, na nossa vizinhança, as pessoas têm que reconhecer a gente como crentes, salvos na pessoa de Jesus e ter temor. Amém, igreja? Tá certo? Porque nós somos a luz, e essa luz é para conduzir não só a gente, vai conduzir a quem vem atrás da gente. Amém ou amém? Tá certo? A pessoa vem sempre para a igreja. No dia que a pessoa não vem, aquela pessoa não passou por aqui hoje não. Só pensa que as pessoas não veem, mas é uma realidade. Tá certo? Não passou por aqui não. Foi o que aconteceu. Será que já desviou? Aí, pastor querido, e a pessoa, tá ali novo. Aí a pessoa já vê que a pessoa tem um compromisso, mas não é um compromisso sério. Isso é um testemunho. Porque, irmãos, prestem atenção, nos tempos mais atrás, terrível, irmão. As pessoas iam para a igreja, meu irmão, como quem estava para ganhar um grande prêmio. Está entendendo? Era aquela. Não é porque não tinha tempo, não. É porque, na verdade, uma pessoa vinha com tanta sede, meu irmão, que se arrumava logo e aquele negócio todo, e via aquele negócio todo. Hoje não há vaidade, tem que tomar de conta, as mulheres não saem do espelho. Aí atrapalha o marido, porque o marido quer ir também. Aí não, vai ter, deixa eu ver primeiro. E fica aquele negócio, aí fica aquele só para ilustrar, mas na verdade mesmo, as pessoas, irmãos, têm vindo para a igreja, na verdade mesmo, parece que vem, meu irmão, arrastando um trem. De primeiro, meu irmão, eu tentava chegar cedo na igreja, quando eu chegava cedo na igreja, já tinha um bocado de gente. Eu gostei. E era cedo que eu chegava. E quando chegava, tinha um bocado de gente. Terrível. As pessoas vão tardando, e o tempo de oração está diminuindo. E uma coisa generalizada. E a gente sabe, meu irmão, que o que a gente acredita, ou que as pessoas têm mais esperado é o avivamento. No avivamento. É só que na verdade mesmo, meu irmão, o tempo do avivamento já começou. O tempo do avivamento já começou. E começou individualmente. A gente vê pessoas avivadas e pessoas que não são avivadas. Você está entendendo? Avivadas com as fomes de Deus, querendo mais as coisas de Deus e querendo também passar para as pessoas as coisas de Deus. Diga graças a Deus. Portanto, meu irmão, é justamente isso. Portanto, pense, reflita duas vezes. Entendeu? Pense, reflita duas vezes, porque se você está aqui e aquela pessoa faltou hoje, irmão, faltou hoje, está aqui, é lastimado. Você está aqui, você tem está ouvindo. Tantas coisas, irmãos, que a gente já cresceu mais por causa de quê? Por causa disso. Porque uma metade ouve e outra metade não ouve. Uma metade ouve e outra metade não ouve. Uma metade ouve e outra metade
patamar novo. Quando você se fortalece, os outros ainda vão chegar no patamar que você está. Aí quando vai chegar no patamar que você está, quando pensa que não, você retrocede. Você está entendendo como é que é? Você retrocede, você falta, você falha. Aí aquele que estava lá atrás passou e igualou com você. Aí isso quando do mesmo jeito. A pessoa fica olhando para isso aqui, é uma coisa, uma redundância. Não sai daquele ciclo. Por quê? Por causa das faltas, por causa das falhas, por causa da negligência. E é isso aí. Tá certo? Me diga uma coisa: se na verdade o pastor fosse como a maioria, onde é que a gente estava agora? Vai ficar essa coisa nessa hora. Se o pastor fosse como a maioria de vocês, já pensou? Amém, igreja? Que vem um culto por semana, vem e vem. Já pensou? Você está entendendo? Não é nem sair para eu pegar no cantos. Eu não estou falando nem nisso. Porque na verdade, às vezes eu recebo mais convite, mais desse tipo por causa disso. Porque eu não posso sair da igreja. Tá certo? Parece que é a segunda, terceira, quinta-feira do mês que eu vou pagar, porque já é tanta coisa que eu adeio, mas fica aí. Mas, na verdade, eu não gosto de terça, quinta e domingo estar no culto, certo? Cooperar nos outros dias, mas terça, quinta e eu estou no culto. Quer dizer, se eu fosse como a maioria dos irmãos, vem um culto e outro não, vem aqui no domingo, na terça vem, aí vem e fosse assim, olha aqui, como era que a gente estava hoje, irmão? Que situação! É terrível, não é uma coisa dessa. E na verdade, irmão, nós sabemos que todo mundo é ocupado, tem as coisas e tal, às vezes tem o nosso enfermidade, tudo. Exatamente, mas só que a gente vê, irmão, que isso tem feito ficar generalizado. Aí você não tem doença, aí não tem nada, não tem compromisso, quase nada. Às vezes, na verdade, essa pessoa não fuma, não continua não. Mas só que o seu lugar está ali, o seu testemunho está ali. Aquilo que você não vê, você deixou de ouvir. E quando você deixou de ouvir, deixou de se alimentar, deixou de receber algum nutriente que você estava precisando para os dias de todo. É isso que gera na nossa vida. Por quê? Porque assim como nós vivemos a nossa vida física, a espiritual é do mesmo jeito. Não muda em nada. No sentido aqui de querer nutrientes para o corpo viver normalmente. Amém, igreja? Você tem ou não é? Quer dizer, é para todos estar aqui? É, não é? Tá. Se você for procurar, isso, muitas coisas, irmão. E outras coisas também que a Bíblia diz que o meu justo ele viverá na fé. Muitas vezes nós, a pessoa não bota a fé em prática. A pessoa se adapta às situações e não bota a fé em prática. Tá certo? Não bota a fé em prática. E por não botar a fé em prática, acontecem muitas coisas ao nosso redor que nos deixam desse jeito. Por causa não é nem da falta de fé. Na verdade mesmo, é de não colocar a fé em prática. Porque é uma coisa muito interessante e a respeito da fé. A respeito da fé, tem vários pontos. Não, a fé, se a gente fosse falar da fé, é muito terrível. Na verdade mesmo, o Evangelho se resume em fé. Está entendendo? Os primeiros que foram salvos lá atrás foram salvos pela fé. Nem graça existiu. Foram salvos pela fé. E quando a pessoa entra no Evangelho, automaticamente ele recebe uma porção de fé. Por isso, todos nós temos fé. A Bíblia diz isso. Está certo? Que a gente recebe. Cada um, a Bíblia diz que baterá por uma fé, uma das vezes entre elas santos. Cada um profeta.
fé aqui, segundo a medida da fé que lhe foi dada. Se ninguém tem evangelho, ele recebe logo. Agora o que acontece, também existe o dom da fé, que é dom, não vou falar nisso, como está em parte. Agora existe também o trabalhar da fé, que você vai crescendo na fé. Porque tem gente que recebe aquela fé, mas na verdade mesmo ele não desenvolve a fé. E a fé fica estabilizada. Já tem pessoas que entram no Evangelho, recebem a fé e começam a, irmãos, a trabalhar aquela fé, quando pensa que ele fica um gigante na fé. Você está entendendo? Não é que aquele recebeu uma fé maior que a sua, aquele negócio todo. Mas às vezes não recebeu até uma fé menor que a sua. Mas só que ele se interessou, ele se desenvolveu. E o que acontece? Porque a fé é semelhante ao grão de mostarda, pequenininho, mas quando planta, vira o maior das. Agora, muitas das vezes a pessoa não planta, a pessoa não rega, não cuida, não esterca. Como é que vai crescer? Certo? Ele vai se estabilizar na sua fé. E aí, o que é que acontece? Vai vir, irmãos, olha para cá. Vai vir o quê? Vai vir os embates contra a fé. Vai vir as situações. E às vezes não. A fé da pessoa é curta, não cresceu tanto, qualquer coisa já. Qualquer coisa já. Entendeu? Já se entrega os pontos. Você está entendendo? E a gente vê que nos tempos bíblicos do passado, na perseguição que os cristãos passavam, principalmente ali no Coliseu de Roma, eles estavam, irmão, com tanta fé que na verdade mesmo eles estavam querendo tirar sorte quem ia primeiro ser jogado na arena. Não, deixa ele primeiro, não, eu vou jogar primeiro. E o outro, não, deixa ele primeiro. Se fosse no dia de hoje, o cara ficar em primeiro, o outro vai para o primeiro. Sabendo que vai morrer também, aí ele vai tudo, irmão, eu não. Lá é até uma disputa para sair. E fora se saíram, irmãos, e lutavam com as fés mesmo. Você está entendendo? Quer dizer, mas o que foi que aconteceu? Ele recebeu a fé e ele trabalhou para a sua fé. E a sua fé foi crescendo. E a fé ficou gigante. Tá certo? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, eu não li nada ainda, mas só me falar, né? Mas vamos para a gente não ficar só nessas palavras. Vamos mais. Aqui no livro de Lucas, capítulo 15. Versículo 11. A parábola do filho pródigo. 15:11 que diz assim: e continuou, certo homem tinha quantos filhos, irmãos? 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que lhe cabe. E ele repartiu os haveres, depende da tradução, ou as terras, ou a herança, depende da tradução. E passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo quanto era seu e partiu para uma terra distante e lá dispensou todos os seus haveres, os seus bens, vivendo uma vida desregrada ou irmão, dissoluta, uma vida totalmente, irmãos, longe do seu pai. Agora olha para cá, está sendo que eu falo. Aqui a gente sabemos, irmãos, que tem algumas pessoas aqui que são as pessoas principais, né, dessa parábola, que é o pai, o primeiro discípulo, e os 2 filhos, tá certo? Esses são os principais, irmão, dessa parábola. E é muito interessante, Jesus contando essa parábola. Ele disse que aquele pai tinha 2 filhos, e o mais moço dele chegou para o seu pai e agora exigiu, ele pediu a parte dos bens que lhe cabia.
que era seu. O pai em vida, mas mesmo assim ele pediu. Tá certo? É interessante que o pai aqui, ele deu porque ele quis. Ele não deu porque é do direito. Porque na verdade não existe esse direito. Tá certo? O direito aqui era dele no sentido quando o pai morresse, fizesse uma partilha, ou se o pai tivesse feito um testamento ali, tivesse repartido. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é que eles foram ao pai, pediram a sua parte foi ao pai, né, melhor dizendo, e pediu a sua parte, e a Bíblia diz que ele deu não só ao filho, a um, mas também diz que repartiu. Se ele repartiu, na verdade, e repartiu os haveres, na verdade ele estava repartindo para o outro também. Muito bem, mas não está adiante. Passa alguns dias, o filho ajuda tudo que era seu e parte para uma terra distante e vai gastar tudo aquilo que tinha. Muito bem. Depois, o que foi que aconteceu? Aconteceu, irmãos, que ele começou a gastar tudo que tinha e de repente sobreviveu naquela terra uma grande. Quer dizer, não? Parece que os botou com fome. Então ele foi e se apegou, está adiantando, né? E se apegou aos cidadãos daquela terra. E esse lhe mandou aos campos para lhe guardar porcos. Muito bem. Olha para cá. Pediu a herança, saiu, gastou tudo o que tinha. De repente, uma fome sobreveio naquele país. Ele se chega para um cidadão daquela cidade, pede o cidadão daquela cidade, né? Manda ele lá para sentar porcos. Aparece uma quarta pessoa, entendeu? É o abraço do mundo, quando a pessoa não tem mais nada, tá certo? E ele não quer dar a oportunidade de uma coisa melhor, ele vai mandar a pessoa apacentar porcos. E nós sabemos, irmãos, que porcos quem criava era gentio. Porque para um judeu, irmão, o porco é um animal impuro. Quer dizer, quem é que criava porcos? Os gentios. Se esse homem fosse um judeu, logo ele ia para um lugar, irmãos, totalmente indesejável. Quer dizer, apacentar porcos é muito terrível para um judeu. Amém? Quer dizer, o que é que, na verdade mesmo, qualquer situação a pessoa chega quando se distancia da casa do pai. E é muito interessante porque o pai, a gente não vai ver aqui o pai, irmãos, trazendo nenhuma restrição. Não, eu não vou dar, não. O pai simplesmente repartiu e deu nas suas mãos. Que pai é esse? Que tipo de pai é esse? Que tipo de pai é esse? Porque na verdade mesmo, esse pai aqui é uma representação de Deus. Nessa parábola, o pai ele representa Deus. E eu pergunto a você, que tipo de pai é esse? Que pega uma fortuna e deixa na mão do filho, mas louco, ou seja, inexperiente. Como ele pediu, o pai deu. Aí a gente olha agora, se esse homem aqui é uma relação de Deus, como é que a gente pode entender Deus? Não é um negócio de se espantar? Como a gente pode entender Deus? Porque ele deu uma parte da herança
um filho mais novo, inexperiente, e já presumindo que ele não ia se dar bem, mas mesmo assim ele deu. Quer dizer, olha para cá, presta atenção. Quer dizer, que compreensão a gente tem de Deus? Que compreensão a gente vai ter de Deus? Eu não podia nem pregar mais, não podia nem falar mais. Mas que compreensão a gente vai ter de Deus? Primeiro ponto, irmãos. O pai aqui, ele não buscou nenhum constrangimento. Não, simplesmente deu. Será que Deus age do mesmo jeito com os seus filhos? Se isso é uma reação de Deus, Deus age dessa forma com os seus filhos? Com certeza que sim. Porque mesmo Deus sabendo que a pessoa pode quebrar a cara, se arrebentar na vida, mas de uma coisa, meu irmão, ele nunca vai dizer a culpa foi de Deus e provar. Tá certo? Porque, irmão, todos nós, seres humanos, nós temos consciência das coisas. Aleluia. Temos ou não temos? Temos consciência. Já estamos muito grandinhos para ter consciência das coisas. Tá certo? Porque a gente vai ver aqui. Olha o que a gente vai ver aqui. Olha bem para cá e presta atenção para você entender isso. O que a gente vai ver aqui, meu irmão, é como se essa herança aqui fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era Adão e Eva. Você pode ver que ali estavam os dois filhos. E Deus disse: não coma. Porque mesmo se o pai não tivesse dito nada àquele meu filho, eu vou dar rapaz, mas na verdade mesmo ele estava sendo criado dentro da sua fazenda, sabendo que tudo aquilo era dele quando o pai partisse. Mesmo se o pai partir, mas ele tinha também a liberdade de ser dele. E eu creio que como ele pediu a herança, ele podia ter pedido ao pai uma caminhonete, uma carruagem, um cabrito, qualquer coisa que o pai dava, porque também era dele, o pai. Mas ele mesmo tendo consciência disso, ele quis sair da presença do pai. Tá certo? Deus disse: não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Me diga uma coisa, eles estavam ou não estavam conscientes? Não tem como não, meu Deus, eles estavam conscientes. E Deus deixou eles fazer. Tá certo? Porque o amor de Deus, meu irmão, não só é, meu irmão, botar a mão para você não cair no abismo. O amor de Deus é avisar você sem botar a mão, mas que você reconheça que há um abismo. Porque se você quiser pular do abismo, você vai pular do abismo. Tá certo? Por isso que quando Jesus foi, Satanás tentou Jesus e colocou Jesus sobre aquele lugar e pediu que Jesus se lançasse lá embaixo, ele se lançou. Ele disse: não tentarás o Senhor de Deus. Tá certo? Ele não se lançar daquele abismo, porque ele sabia que Deus podia salvar, sim. E se Deus não desse, ele como carne, ele como ser humano, ele tinha caído, se esborrachar lá embaixo. Ele fez o que aconteceu, Jesus caiu, se esborrachou. Amém ou amém? Quer dizer que a gente tem que ter a capacidade, meu irmão, de saber quem é Deus. Irmão. A gente tem que ter essa capacidade de saber quem é Deus, que o nosso Deus é um Deus bondoso, Deus é maravilhoso. Que Pai maravilhoso. Irmãos, olha para cá. Você tem um celular. O seu filho está com o celular e gosta muito. Quando você toma aquele celular do menino, o que é que ele faz? Rapaz, principalmente o celular. Se vacila, ele mata o cara.
cenas, irmão, na internet aqui. Agora imagina o pai que o filho está querendo um iPhone, eu acho que o 15, né? 15 Pro Max. Hã? 15 Pro Max. O 15 esse aí, isso aí. Aí o filho está querendo, aí o pai diz, toma filho, vai lá, toma aqui. Não, melhor, eu vou trazer para você dar. O que é que aquele filho vai dizer do pai? São paizão. É ou não é? Likes mais like para o pai. É ou não é? Sim ou não? Os irmãos vai sim ou não? Sim. Portanto, foi mais ou menos o que aquele filho fez com o seu pai. Poxa, são paizão mesmo. Que pai arretado. Não. Muito bem. Mas vamos para frente. Ele gasta tudo para apacentar povos. E vamos aqui mais adiante. Vamos pular, vamos para frente. Versículo 17. Então Caim em si disse: quantos os trabalhadores de meu pai têm o quê? Pão em fartura. E eu aqui o quê, irmãos? Aqui estou morrendo de fome. Morrendo de fome. Vai para cá, presta atenção. Você viu o que aconteceu? Ele caiu assim, disse: quantos os trabalhadores do meu pai têm pão em abundância? Aqui eu pareço com fome. Aí pelo menos pensei lá do irmão, né? Ele não se lembrou nem do irmão, porque a sua decadência era tanta que ele não se lembrou do irmão. Porque ele dizia assim: meu amigo, meu irmão deve estar com uma vida muito boa hoje. Só matando servos, comendo o que quer, vivendo ali mais meu pai. Vou voltar para casa. Mas ele deu uma decadência tão grande que nem do irmão ele se lembrou. Ele se lembrou dos servos. Ele disse: quando os servos do meu pai têm pão em abundância e aqui eu como fome. Portanto, meu irmão, vou tomar uma direção agora. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, peguei como os céus e terra aqui. E já não sou digno de ser chamado o quê? Portanto, ele agora ele toma o caminho, ele quer tomar o caminho de volta para casa. Portanto, irmãos, agora nesse momento aqui começa a aparecer Jesus na história. Até ele dar uma negócio a Deus, judeus e nós, os gentios. Mas agora Jesus começa a entrar em cima. E onde é que Jesus está aqui, meu irmão? Versículo 20, leia por favor. Então ele levantou-se e voltou para casa junto de seu pai. Amém, Jesus entra agora na história porque Jesus é o caminho. É o caminho que conduz o jovem agora para a casa do pai. Amém, igreja? Enquanto o homem não cai em si e entra nesse caminho, não tem casa do pai garantido. Mas quando ele cai em si e entra no caminho agora, ele vai para a casa do pai, porque Jesus Cristo é o caminho que leva o homem ao pai. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Amém? Jesus entra em cena aqui embutido. Porque na verdade, olha para cá, na verdade, Jesus está aqui embutido. Só que na verdade mesmo, Jesus não quer que isso esteja embutido mais. Jesus Cristo quer que a gente manifeste esse caminho para as pessoas. Aleluia. Para as pessoas virem à casa do Pai. Mas o que acontece, meu irmão? Eu não vou dizer não, porque é muito pesado. Não vou dizer nada. Então, não vou dizer. Em nome de Jesus. Aí eu escapo, porque já está para terminar isso. Só que muitas das vezes, irmão, os tempos estão tão caídos, meu irmão. Quando o mundo está caído.
E não é o pecado, não, meu irmão. É sem força de ir até o Pai. Porque o caminho, meu irmão, tem que ficar tão estreito. Esse caminho tem que ficar tão estreito que tem acontecido isso, meu irmão. Enquanto o irmão não se desviou, vai estar em casa, mas também era perturbado, meu irmão. Não se desviou, mas ele era também do mesmo jeito, ou pior que o seu irmão, desviado dentro de casa, revoltado, porque o pai tinha dado tudo ao outro, porque ele estava revoltado. Ele era tão revoltado que quando o seu irmão voltou, que o pai lhe deu toda aquela recepção, ele não queria entrar. Ele vivia uma vida revoltada. Tá certo? E a gente tem que ter muito cuidado, irmão, para que essas coisas não peguem. Porque isso aqui, essa parábola aqui, a pessoa pensa que essa parábola aqui, meu irmão, é só para os judeus. Essa parábola aqui é para os judeus e para os gentios. Essa parábola aqui é para os convertidos e para os não convertidos. Essa parábola aqui é para aqueles que se desviaram e aqueles que não se desviaram estão dentro de casa com a mente do Pai. E chegando até a mostrar uma certa revolta com Deus. Essa parábola aqui, tem assim comigo, é terrível. Tem gente que não tem coragem de dizer assim, é terrível. Está entendendo, irmão? Porque Jesus está falando para os judeus, sabe? Essa parábola é para os judeus. Mas só que quando a gente entra, meu irmão, em questão de porcos, a gente já vai ver que Deus tem que levar com porcos. Eram os gentios que criavam. Os samaritanos, essas pessoas que eram mais, entendeu? Que já não para fazer parte da linhagem, era quem, meu irmão? Cultivar os porcos. Os gentios entram na história. Aí entra na história os desviados, entra aqueles que não se desviaram, mas mesmo assim ele tem uma mente e é cauterizado com as coisas. Porque quando foi na hora de partir, ele partiu. Mas na verdade o outro não entendeu e ficou. A gente não vai ler bastante mais. A gente vai ver que quando o filho volta, olha o que é que o pai faz, irmãos. O filho diz: olha, pai, pega ele para aqui, pega para o céu. E Deus, meu irmão, e o pai aqui, ele não quis saber daquelas palavras. Sabe por quê? Ele olha para cá. O filho chega e conta: pai, peguei para o céu, perto aqui. Não sabia que você chamava o filho, que está com os teus trabalhadores. O que é que aconteceu? O pai não está certo, não. O pai não tem nada disso. O pai diz: olha, antes o pai tinha me abraçado ele, eu tinha beijado ele. Aí o pai diz: olha, pega a melhor roupa, pega anel aqui, coloca o dedo dele e sandália para os seus pés e mata o bezerro cevado. Olha para cá. Aqui não tem repreensão, não tem constrangimento. Aqui, meu irmão, tem um ato puramente de amor e satisfação. Você pode ver que quando o outro irmão não quer entrar, diz: meu filho, era isso que a gente se alegrasse, porque eu recebi meu filho são e salvo. Você está entendendo? Quer dizer, não houve nada disso. Agora volta àquela mesma pergunta que eu fiz: que tipo de pai é esse? Recebe dessa forma, traga logo roupa. Por isso que eu disse aqui, meu irmão, que isso aqui remete para os gêmeos, porque quando ele disse traga roupa, ele está mostrando, irmão, para que o que aconteceu com Adão e Eva depois do pecado, a Bíblia diz que eles pegaram folha de figo e disse: não dá certo não. Ele pega e veste ele com pelos. Aqui foi do mesmo jeito. Quando esse jovem chegou, ele disse: pega a roupa, coloque nele, porque é o símbolo que está cobrindo, porque o sangue de Jesus Cristo está coberto.
ele nos cobre, a série do sangue de Cristo nos cobriu. É o que aconteceu com esse jovem aqui. Ele não quis saber, ele quis logo cumprir aquela situação, tirar logo o pecado, colocar o anel, que significa aliança, e sandália nos pés, dizendo assim: agora vai caminhar, meu filho. Você já entrou nesse caminho, o caminho de Jesus, agora caminhe nesse caminho, não se desvie desse caminho, pegue firme nesse caminho, ande nesse caminho, não se desvie por outro mais não, ande no caminho. O jovem chegou ali descalço, meu irmão. E você sabe que ele está descalço, irmão? Ele está a mercê, irmão, das situações, dos espinhos, das pedras, tá certo? E ele calçou. Onde a gente está por isso que a gente deve estar com calçado constante na preparação do Evangelho, mas a gente vê, meu irmão, que as pessoas não estão se preparando muito no Evangelho, estão descalços. Por isso que tem muito ar e tem muito ruim na sua vida, por quê? Por causa disso, não tem um avanço, porque não tem uma corrida, não tem uma carreira, porque a pessoa está descalço. Não somente essas coisas. E a gente vê como isso fala da igreja, como essa parábola fala conosco, como fala da igreja, irmão. É verdade? Aí assim, olha, mate um bezerro cevado, tá certo? E agora vamos nos alegrar. Amém, igreja? Eu já disse aos irmãos, meu irmão, que a alegria é um mandamento, tá certo? A alegria é um mandamento. Nós temos que manter a alegria diante desse povo, dessa situação. Amém, igreja? A pessoa não pode olhar para você vê triste. Deus preparou um cordeiro cevado para você ainda está triste, irmão. Aleluia. Nunca viu camarada chegar num churrasco, irmãos, música maravilhosa, carne com força, amém? Aquele cheiro subindo e o cavalo triste. Quem é triste, irmão? Já se esqueceu? Domingo? De nós se esqueceu. Não, você não vai dar porque ele está aqui. Quem é? Triste é o cara ser o quê? Já se esqueceu de novo. Triste é a pessoa que é. Meus irmãos, tá na boca fora do coragem, meu Deus do céu. Triste é aquele que é triste. Não, meu Deus, isso não liga que os mais se esquecer. Triste é o cara que é triste daquele que é triste. Triste é quem é triste, irmão. Olha para o tempo, deixa ele dar uma risada nessa noite. Não parece que não foi domingo, não. Foi terça-feira. Eu acho que foi. Ou foi quinta-feira, até ser quinta-feira. Amém, igreja? Eu, Senhor, fui para aquele irmão para se alegrar. Aí quando chegou o outro, que nunca se desviou, como é que ele estava? Triste. E não quis se alegrar. Porque na verdade ele era o quê? Triste. Triste de quem é triste? Porque a sua vida é uma tristeza. Diga graças a Deus. Aplauda Jesus nessa noite. Olha para cá, presta atenção. Olha para cá, presta atenção. Portanto, irmãos, isso fala muito conosco. Essa palavra fala demais com a gente, mas parece que a gente esquece e só quer pregar para a pessoa que está fora do Evangelho, que se desviou. Mas a gente deve ter cuidado para não se desviar dentro de casa, ficar dentro de casa desviado, triste com o pai, triste com o irmão, triste por si mesmo. Ele disse: meu pai, esse teu filho foi gastou com as meretrizes, e o Senhor nunca me deu um cabrito. Porque, meu irmão, quem tem pensamento, meu irmão, miúdo é miúdo mesmo. O pai deu um cordeiro cevado, meu irmão. Olha a ideia dele: um cabrito. Porque ele disse assim: quem que o Senhor me deu um cordeiro desse cevado? Ele: o Senhor não me deu nem um cabrito, porque minha mãe desse tamanho. Tá certo? Não me deu nem um cabrito para eu viver, para ver se eu me alegrava com meus irmãos, com meus amigos. Tá vendo? Já que o pai não dava, porque ele não precisava, já que o pai não dava para ele se alegrar, quer dizer que ele era o quê? Triste. Triste.
irmão. E triste com o irmão. Olha pra cá. Sem se desviar se eu nunca transgredi um mandamento teu. E, no entanto, ele é uma pessoa triste, problemática dentro da casa do Senhor. Não tinha capacidade de dizer: meu pai, eu vou ali. Diga assim: ah, é aonde? É aonde? Ô pai, eu queria fazer uma surpresa para o senhor, eu vou ali, fique tranquilo. Pegar um cavalo, pegar outros servos e ir atrás do irmão que estava caído. Vem para cá. Vamos para cá. Sabendo que o irmão estava. Porque na verdade mesmo havia notícia, porque ele disse que gastou com meretrizes. Se ele ouviu que gastou com meretrizes, é porque ele sabia mais ou menos por onde o irmão estava e o que ele estava fazendo. Quer dizer, em casa, mas não teve condição de pegar um cavalinho, chamar outro servo e ir atrás do irmão. Irmão, meu irmão, volta para casa. Meu pai está lá. Está vivendo um momento difícil, triste, porque está triste com você. Não. Ele nem foi, e quando o irmão veio, ele ficou triste. Se isso, meu irmão, não fala com a gente, eu não sei com quem fala. Será que depois da gente ouvindo isso, a gente vai continuar, irmãos, não querendo pegar um cavalo, juntar outros 2, 3 e ir atrás do irmão que está no meio dessa bagaceira? Ou quando ele vem, a gente vai fingir uma alegria, mas quando não vê mais, vai dizendo isso. Amém? Porque tem gente que é assim, pelo amor de Deus. Isso fala muito conosco nesta noite. Diga graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo nessa noite.